Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda ao episódio 3 da série Atalhos e Obstáculos para o Lucro na sua loja de moda. Seja muito bem-vinda! Nessa série de lives, nós vamos discutir estratégias que vão te deixar mais próxima de alavancar as vendas e o lucro na sua loja. E aí, quem está animado para aprender como alavancar as vendas e o lucro? Quem está precisando disso nesse momento que a gente está vivendo? Né? Para quem não me conhece, eu sou a Renata Salles, eu sou especialista em estratégias de vendas e de lucro para lojas de varejo híbrido de moda, tá? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. O que uma empresária precisa para conquistar uma loja de moda lucrativa? O que será que você precisa? Você sabe? Tudo que você precisa para alcançar esse resultado? Se você não sabe, fica aqui comigo, porque é nesse vídeo que eu vou te contar. Vocês concordam comigo que a gente está vivendo um momento diferente no varejo de moda? Que ele não é mais o mesmo? Ele não é mais o mesmo do que ele era no passado. Ele não é mais o mesmo do que ele era 2 anos atrás. E muito menos ele é mais o mesmo daquilo que era antes da pandemia. Vocês percebem o quanto mudou? O quanto mudou a forma que o cliente comercializa com a gente, o quanto mudou a presença do nosso cliente dentro da nossa loja, o quanto mudou o relacionamento digital com o nosso cliente. Tudo isso mudou. Vocês concordam comigo? Então, se mudou, o que é necessário a gente fazer? Inspiração MC, minha linda. Eu sei que você é minha aluna, mas eu esqueci completamente seu nome. Fala aqui para mim. Eu esqueci, deu um bug aqui no meu cérebro. Ei, Nora, boa tarde, minha lindona. Então, pessoal, todas vocês concordam comigo que o varejo mudou, tá? E aí, ó, La Casa Moda Feminina falou que está começando no varejo agora, né? Olha que interessante. Quem está começando agora não vivenciou o momento de antes, não tem a base comparativa, não tem maus hábitos, mas já pegou um momento de varejo em que não é mais possível você usar estratégias antigas de querer comercializar e achar que vai ter resultado, né? E quando você começa um negócio já com o caminho certo, a chance de você alcançar lucro na sua loja é enorme, não é verdade? Se você já começa com o pé direito, você vai ter muito menos risco de ter problema no seu negócio, porque você já vai saber o que é necessário. E eu garanto para vocês que vocês vão sair dessa live aqui com um outro olhar sobre o lucro na sua loja. Eu garanto para vocês que a gente vai falar de muitas coisas aqui que parecem óbvias, mas não são óbvias, que parecem naturais, mas a gente não faz. Então, mesmo quem tem muitos anos de loja, já passou por vários períodos do varejo, e quem começou o seu negócio, quem está começando agora, eu garanto para vocês que esse conteúdo vai ser arrasador. Maria Cláudia, obrigada, Maria Cláudia, um beijo grande. Aí, ó, a Nora falou, a Nora tem muitos anos de comércio, ela falou, concordo plenamente. A Rose falou que eu estou muito linda. Obrigada, Rose. Obrigada a todos vocês, meus amores. Então, vamos lá, ó. A Renilda falou assim, boa tarde, amiga, por aqui está fechando só no vermelho. A Nelly Santos aqui no YouTube falou para mim que não está sobrando nada. É isso, gente. Por isso que eu comecei essa jornada de falar sobre lucro. Durante 2 anos, eu falei praticamente sobre vendas aqui nesse Instagram. Né? Beijo, beijo. Durante quase 2 anos, eu falei somente sobre vendas aqui no Instagram. E para ter lucro, é necessário ter vendas. Óbvio que é necessário ter vendas, né? Mas não é só necessário a venda, é necessário outras coisas também para que o dinheiro sobre no final do mês. Nós vamos falar sobre tudo isso. Deixa eu só dar um último beijo especial, tá, gente? Quem entrar depois, recebe meu beijo aí de amor, mas agora eu tenho que parar com os beijos, senão daqui a pouco vocês vão tudo embora da live. Um beijo, minha lindona!
Gente, a Silvia Campos, que acabou de entrar aqui, ela é da loja Zilar, Calçados e Confecções. Ela é minha aluna da turma 1. Nós já estamos encaminhando para a turma 11, Silvia. Olha que alegria. Ela confiou no meu trabalho quando estava começando lá atrás, né? Não tinha praticamente nenhum histórico, só o nosso, né? Só o meu histórico da Gabi na loja. E a Silvia confiou. E, gente, o resultado que a Silvia teve, né? Utilizando as estratégias que a gente ensinou para ela, a Silvia vendeu em 13 ações, ela vendeu quase 2.000 peças. Fala para o pessoal, Silvia, um pouquinho dos seus resultados, porque quando eu falo assim, as pessoas podem achar que é mentira, mas fala um pouquinho da sua experiência aqui. E se você puder falar também com relação a lucro na sua loja, como era antes e depois, também vai ser muito bom esse compartilhar aqui, tá? Ela falou que mudou a vida dela, e muda mesmo, gente. Eu acredito que o conhecimento é a única coisa capaz de transformar vidas. Não existe nada mais transformador do que o conhecimento, né? Tudo que a gente é capaz de aprender e colocar em prática são ativos, né? São bens que a gente consegue e que ninguém nunca vai ser capaz de tirar de nós. Né? Olha o que ela falou, gente: 70 mil reais em 45 dias. Ah, não, Silvia, eu vou até printar isso aqui, porque senão o povo fala que é mentira minha, olha. Olha isso, meu Deus do céu, tá vendo? De peças paradas, produtos que estavam no estoque, né? E aí ela fez em 13 leilões, que é uma das modalidades de venda aí que a gente ensina, tá? Então, pessoal, olha que interessante, né? É muito bom relembrar esse e ver, né, esse carinho aí das alunas lá da turma 1 acompanhando a gente. E olha que interessante, gente, mesmo ela tendo esse resultado, ela sempre está aqui. Toda vez que a gente inicia novos eventos, ela vem para o aprendizado, porque ela sabe o valor do aprendizado e o quanto isso transformou mesmo a realidade da vida dela e do negócio dela. Então, eu defendo muito a educação. E tem coisas que a gente não aprende na escola. A gente não aprende na escola como é que a gente tem lucro numa empresa. A gente aprende que para ter lucro você precisa vender mais do que você gasta. Ok, todo mundo sabe disso. Mas na prática, como faz para isso acontecer? Porque a grande maioria das empresas estão fechando. Muitos pequenos negócios estão fechando, muitas empresas estão se endividando exatamente porque elas têm um fluxo maior de despesas do que um fluxo maior de vendas. E a gente precisa equilibrar isso daí. Então, quando eu agora decido começar a falar de lucro, é exatamente para ajudar vocês a ter um negócio saudável e ter um crescimento saudável, porque muitas empresas também passam por dificuldades, às vezes, na hora que estão expandindo. Às vezes, a pessoa está indo bem, ela vai lá e compra mais estoque, amplia o negócio dela, aluga uma outra loja, contrata mais funcionário, né? E, às vezes, aquilo começa a pesar muito na folha dela, nos custos dela, tá? Então, um beijo para todas vocês. Bora lá começar nesse conteúdo, que essa aula de hoje tá incrível, tá bom? E quem não se inscreveu, gente, na Semana da Loja que Lucra, ela é gratuita. Eu já falei que eu ia começar e dei outro recado, né? Quem não se inscreveu na Semana da Loja que Lucra, ainda o link tá na bio, tá? Assim que acabar essa aula, vocês vão lá para o link da bio, se inscrevam, que é gratuito, e já entrem no grupo do WhatsApp, porque na live de hoje à noite, que vai acontecer às 18h08, eu vou liberar um presente para vocês, que é o mapa mental dessa aula. Vai ser uma aula incrível, né? Deixa eu até compartilhar aqui com vocês o tema, ó. A aula de hoje vai ser: conheça o inimigo silencioso que rouba o lucro da sua loja. Vocês sabem quem é o inimigo silencioso que rouba o lucro da sua loja? Se você não sabe, você tem que vir comigo às 18h08 e você vai, no final dessa aula, ganhar um mapa mental. Mas para você ganhar o mapa mental, você tem que estar no grupo do WhatsApp de quem se inscreveu no evento. É gratuito, é só você entrar, se inscrever e entrar no grupo. Eu até expliquei lá nos stories como que faz para você, se você tiver alguma dúvida. E aí você vai receber isso daí. Só que esse mapa mental, eu sempre valorizo quem é comprometida, gente. E ele vai ter uma senha, tá? Esse mapa mental tem senha e só vai ter acesso à senha quem ficar na aula aqui comigo, na aula das 18 horas, tá bom? Mas bora lá, que a aula de hoje tá incrível também, tá bem densa. Sugiro vocês, ó, pegar papelzinho e caneta
Pega papel e caneta aí, já começa a escrever, porque vai ser incrível. Então vamos lá, o que uma empresária de moda precisa para conquistar uma loja lucrativa? Quem está em dificuldade, anote com muita atenção, tá? A primeira coisa que parece o óbvio do óbvio do óbvio, mas eu garanto para vocês que, olha, eu posso chutar aqui, mas mais de 90% das empresárias não tem esse olhar, tá? Eu posso garantir para vocês que a maioria das empresárias não tem foco no lucro. Não tem foco no lucro. Tem foco na venda, foco em agradar o cliente, foco em comprar produtos lindos, foco em ter um estoque maravilhoso, foco em... Deixa eu ver, não sei. Foco em decorar a loja, foco em aumentar o negócio, mas não tem foco no lucro. Não tem foco no lucro. Quem aqui sente que está faltando esse olhar direcionado para o lucro? Às vezes a gente põe meta na loja em que a gente quer alcançar um faturamento, que a gente tem a meta de pagar a conta. A gente tem a meta de pagar a conta. Outro dia eu recebi na caixinha dos stories uma moça que falou assim comigo: o meu objetivo com a loja, eu quero ter lucro para eu poder pagar as contas da loja e pagar o estoque e pagar as contas da loja. Eu ouvi isso de uma empresária. E muitas lojistas, às vezes, vivem com esse objetivo. Passam anos dos seus negócios com o objetivo de pagar conta. É o boleto que tem que pagar no final do mês, é o pagamento do funcionário. E eu sei que as contas nos preocupam, gente. Eu sei que as contas nos preocupam muito. Mas se a gente não tem o foco no nosso lucro, no que vai sobrar no fim do mês, você tem meta de lucro na loja? Vamos começar por aqui. Você, alguma vez na vida, você já botou meta de lucro para sua loja? Já foi lá e colocou no papel: esse mês eu quero lucrar tanto. Então, eu preciso vender quanto? Quantas peças, né? No final aqui dessa aula, vocês vão sair com um plano de ação. Mas vamos começar a refletir sobre o que a gente está fazendo hoje, sobre as escolhas que a gente está fazendo. E quando eu pergunto assim, vocês ficam muito caladinhas, é porque eu estou achando que deve estar cutucando. Então, eu quero que vocês compartilhem comigo, falem comigo como vocês estão se sentindo em relação a isso. Você hoje sente que tem foco no lucro do seu negócio ou você tem foco em outras coisas diferentes? Você tem meta de lucro para o mês, para esse mês agora que está começando? Você tem meta de quanto você quer lucrar agora em abril? Começa daí, tá? E aí, o que eu falo? Que a primeira coisa que uma empresária precisa ter para conquistar uma loja lucrativa é esse foco e ter todas as ações direcionadas para o lucro. Para o lucro. Então, você tem que buscar um cliente que vai trazer lucratividade para você. Não é qualquer cliente que você tem que ter na sua loja. A sua loja não precisa atender todos os clientes. A sua loja tem que atender o cliente que vai te trazer resultado, vai te trazer lucro. Você não tem que abraçar o mundo, você tem que buscar um cliente que te traga lucro para o seu negócio. O seu estoque hoje é lucrativo? O que é um estoque lucrativo? É um estoque alinhado com esse cliente que é o cliente dos sonhos, que é aquele cliente que você busca atender e que é aquele cliente que vai valorizar os seus produtos e não que vai ficar te pedindo desconto. Sabe qual é o cliente que é cliente prejuízo? É aquele cliente que só compra com você se você der desconto, se você pagar mais barato, tá? E aí, olha que interessante aqui, muito interessante isso daqui. Eu vou pegar o comentário aqui da Maria Cláudia, da Inspiração MC. Renata, cortei o fiado e muitas não gostaram. É claro que elas não gostaram, Maria Cláudia. Você cortou o crédito delas. Você estava dando crédito para elas de forma, né, assim, maravilhosa, ou seja, você deixava elas levarem os seus produtos para casa, né, pagar você quando elas bem entendessem, se elas desejassem, sem nenhuma garantia de nada, você estava emprestando para elas a juros zero, né, ainda parcelando com uma condição incrível.
E é claro que se você cortar essa boquinha, minha amiga, elas vão dar pulo dessa altura. Agora você tem que refletir. Essa cliente para você e esse tipo de transação é lucrativa? É lucrativa para o seu negócio no final do mês? O seu negócio existe para agradar essas pessoas ou para que no final do mês você possa ter o retorno que você deseja? Ei, JJ, beijo, minha lindona. A Joyce, nossa aluna também. Então, meninas, a gente tem que começar a ter esse olhar, a ter esse foco, tá? A gente tem que buscar o cliente que vai trazer lucro para o nosso negócio. Se o cliente só compra na minha loja porque eu vendo para ele fiado e ele paga quando ele quer e ele não e ele atrasa o pagamento e é uma venda de alto risco para mim, que eu vou lá, pago o fornecedor com crédito, com cartão de crédito à vista ali, né? Eu pago o fornecedor, eu honro os meus compromissos, mas eu estou vendendo numa modalidade que eu corro risco de não receber. Isso é um cliente lucrativo? Não é. Vale a pena eu ter esse tipo de cliente na minha loja? Não vale. Ai, Renata, eu vou vender menos. Que bom. Quanto menos você vender nessa modalidade, menos dinheiro você tem que ter para comprar estoque e pagar crédito para uma pessoa com alto risco. Se você estiver com uma financeira por trás que vai mediar essa transação, e aí, se a pessoa não pagar, a financeira vai resolver lá, vai botar no pau, vai fazer tudo que tiver que fazer, você está fazendo uma transação de vendas de alto risco para o seu negócio. Isso é lucrativo no final do mês para você? Não. Então, às vezes, é melhor a gente vender menos ou não vender num tipo de transação que só vai dar problema para a nossa vida, tá? Um outro ponto é a gente pensar nas nossas redes sociais. A gente está fazendo da rede social da nossa loja um espaço para aumentar o nosso lucro. E o que é fazer da rede social um espaço para aumentar o lucro? É aprofundar relacionamento com os clientes que a gente já tem e também trazer novos clientes e também gerar ações de venda que vão trazer vendas de pico, de grandes resultados, como foi esse exemplo que a Silvia deu aqui com vocês na live, que ela falou que vendeu 70 mil aí em 13 ações, né? Ou vocês também têm a oportunidade de fazer ações de transformar o cliente que está acompanhando seus stories em venda, né? Aquelas vendas do dia a dia, estratégias de vendas sazonais, aproveitando períodos. Tá chegando a Páscoa aí, você já está preparada? Você já tem ações preparadas para fazer, aproveitando o período de Páscoa? Dia das Mães já está batendo na porta. Falta aí um pouco mais de um mês, falta 1 mês e 3 dias para chegar o Dia das Mães. Você já planejou suas ações? Porque para o comércio de moda feminina e artigos para mulheres, o Dia das Mães é uma das datas mais importantes. Você já tem planejado ações voltadas para gerar picos de venda, ou seja, garantir o seu lucro aí, às vezes, por 1, 2, 3 meses, se você souber orquestrar. Então, o foco da lojista, quando você tem o foco no lucro, tudo que você pensar na sua loja, você começa a refletir. Isso aqui, para mim, vai me ajudar a fazer lucro no fim do mês, a sobrar dinheiro no fim do mês, ou vai me afastar do lucro? Vai me aproximar ou vai me afastar do lucro? E aí você reflete sobre as atitudes que você está tendo. Não importa o que o concorrente está fazendo, não importa o que o vizinho está fazendo, não importa nada disso. O que importa é se está sobrando ou não dinheiro no fim do mês para você. Você não está numa disputa com os outros, você está numa disputa com você mesma, de tornar o seu negócio uma empresa saudável, que prospera, tá? Toda empresa só existe para ter lucro no fim do mês. Se não está tendo lucro, a sua empresa está definhando, ok? E aí o pessoal fala, eu tenho dificuldades com redes sociais. Todo mundo aqui nasceu, eu imagino, num período onde não existia nem celular, né? Porque eu acho que ninguém aqui é da era aí já tecnológica, já nasceu igual meu filho com o celular na mão, que já abriu um iPhone assim, ó, já nasceu abrindo iPhone, eu nunca vi isso na vida. Mas as crianças dessa geração são assim, nós não. Eu tive que aprender, eu aprendi. Eu tive que aprender
Eu não sabia dirigir, eu tive que aprender a dirigir. Em algum momento da minha vida eu não sabia ler, eu tive que aprender a ler. Em algum momento da minha vida eu não sabia escrever, tive que aprender a escrever. Em algum momento da minha vida eu não sabia falar, tive que aprender a falar. Quem não sabe alguma coisa, basta ter a humildade de falar assim: eu não domino isso aqui e eu preciso ferramentas que vão me ensinar. Eu preciso de alguém que já sabe que pode facilitar o meu caminho. Ou eu posso ir tentando, por tentativa e erro, até conseguir. Um dos dois. Mas a questão é, a gente não pode acomodar numa coisa de falar assim, eu não sei tal coisa. E aí eu paro. Só porque eu não sei, eu não vou fazer nada a respeito. Se eu não sei, é exatamente por isso que eu preciso investir o meu tempo e a minha energia e, em alguns momentos, até recursos financeiros para eu aprender determinada coisa. Ninguém nasce engenheiro, ninguém nasce médico, ninguém nasce dentista, todo mundo aprende. Ninguém nasce lojista. Você também não aprendeu a ser lojista? Não está aprendendo, nesse momento, a se tornar uma lojista mais lucrativa, com mais lucro no seu negócio? É exatamente a gente ter a clareza de que tudo na vida a gente pode aprender. Deus nos deu capacidades, inteligência infinita para a gente aprender, tá bom? Então, vamos lá. E aí, por último, né? O último foco aqui desses 4 focos da loja lucrativa é a gente ter um ambiente de loja lucrativo, tá? Um ambiente de loja lucrativo. O que é um ambiente de loja lucrativo? É um ambiente onde todo o visual merchandising da sua loja vai trazer lucro, vai trazer resultado para o seu negócio. O que significa isso? O cliente entrou na sua loja, ele se identificou com você, ele fala assim, com a sua empresa, com seus produtos, com o seu negócio. Então, ele bate o olho e ele naquele ambiente, já estimula a compra, estimula a valorização do seu produto, né? Então, imagina que você entra numa loja, então todas as peças, tudo misturado, tudo bagunçado, aquela arara toda misturada, aquela loja suja, aquele ambiente desagradável, um cheiro ruim na loja, a loja toda desorganizada, as araras misturadas, cabide, cada um de uma cor. Você chega numa loja dessa, o que você vai sentir? Você vai olhar e vai falar assim, nossa, que esquisito. Aquele ambiente não vai te agradar. Né? Não vai te agradar, não vai valorizar. Olha uma loja de departamento, quando eles querem botar os produtos em saldão, o que eles fazem? Eles pegam uma arara e misturam todos os produtos ali. É uma estratégia de disposição de produto que vai fazer com que as pessoas entendam que aquilo ali está na promoção. Agora, um produto que acabou de chegar, onde que ele está? Ele está bem exposto no manequim, ele tem peças que coordenam uma do lado da outra, com a separação, com a repetição, com todas as estratégias de visual merchandising que vão valorizar o seu produto. Beijo, Tati, querida. Beijo, beijo. Que saudade de você, minha amiga. Então, pessoal, o que acontece? Quando a gente tem um negócio que tem foco no lucro, a gente vai pensar nesses quatro pontos. O cliente que a gente quer buscar, que tem que ser lucrativo para o nosso negócio, um estoque que vai dar retorno, que ele é alinhado com o cliente, redes sociais que vão trazer novos clientes, vão gerar resultado em venda para a gente e proximidade com o cliente, e um ambiente de loja que faça o nosso cliente valorizar os produtos e comprar cada vez mais, ok? E algumas lojistas, acontece muito de algumas lojistas acharem que estão lucrando, mas elas não sobram dinheiro no final do mês. Por que acontece isso? Porque muita lojista confunde margem de produto com lucro realizado no final do mês. Uma coisa é o quanto você marca nos seus produtos. Então, por exemplo, eu estou falando isso porque eu recebi numa caixinha de pergunta a seguinte afirmação. Renata, eu vendo meus produtos, eu marco 150% nas peças e o dinheiro não sobra no final do mês. Então, na cabeça dessa pessoa, eu não sei se vocês pensam assim. Vocês pensam assim? O quanto vocês marcam em cima do produto é o lucro que vocês estão tendo no produto? Vocês enxergam dessa forma? Contribui aqui comigo, por favor. Qual que é a margem que vocês estão colocando no produto e o quanto isso reflete no que sobra no fim do mês? Me fala um pouquinho sobre isso. E aí eu vou continuando aqui na conversa
dessa lojista que me falou que ela vende os produtos, ela marca 150% nas peças, mas o dinheiro não sobra no final do mês, né? O que acontece? Muita lojista acredita que a margem do produto é o lucro que ela está tendo em cima do negócio dela. Então, se eu marquei 150%, como pode eu não ter sobrado dinheiro no final do mês? Se eu comprei a peça por 50 e eu vendi por 150, como pode não sobrar dinheiro no final do mês, né? E aí o que acontece? É necessário entender que o lucro ele não está em cada produto. O lucro não está em cada produto. O lucro está no equilíbrio entre todos os produtos que você tem na sua loja, os custos e a sua venda. É como se fosse uma balança, ele tem que estar em constante equilíbrio. A quantidade de produtos que você compra, a quantidade de produtos que você tem na sua loja de estoque, né? E a quantidade de produtos que você vende. Esse equilíbrio e o preço que você vendeu cada um dos seus produtos no fechamento de um período. Então, por exemplo, você pode analisar o lucro no fechamento de o lucro é como se fosse uma fotografia, ó. Eu vou analisar semanalmente como é que tá meu lucro. Então, essa semana, quantas peças eu vendi? Quanto eu paguei essa semana? Quantas peças eu vendi? Quanto sobrou de lucro nessa semana? Aí a gente analisa mais uma semana, a gente analisa um mês, a gente analisa a coleção. E esse lucro varia muito de acordo com estratégias que você está aplicando na sua loja, com a precificação inicial que você colocou. Então, por exemplo, a gente sabe que o varejo de moda trabalha com épocas de promoção e liquidação, com estratégias em que você vai ter que baixar o preço para vender. Todo mundo sabe disso, ninguém aqui entrou no varejo sem saber disso, porque mesmo quando a gente é consumidor, a gente sabe disso. Tá? A gente sabe disso. E aí, olha que interessante isso daí. Se a gente já sabe disso, como é que a gente vai botar o preço dos nossos produtos sem considerar esse período em que eu vou ter que baixar o preço para vender? Então, imagina um lojista que vende um produto comprou por 10 e vendeu por 20, tá? Comprou por 10 e vendeu por 20. Imagina quando chegar lá no final da coleção. Como é que vai ser quando ele tiver que dar desconto nos produtos dele? Quando ele tiver que fazer uma estratégia de vendas de markdown, de baixar o preço? Que lucro que ele vai ter? Praticamente zero. Isso se ele não pagar para vender. Então, quando a gente fala de lucro, não é só sobre a venda e não é só sobre a margem. É o equilíbrio entre as contas, entre o estoque e entre o que eu vendo. Quando está tudo equilibrado, em harmonia, o negócio tem lucro. Quando não está, não sobra mesmo dinheiro no final do mês. Você pode ter a margem de 300%. Se a sua venda e a quantidade de compras não estiver equilibrada, não vai dar certo. O que foi, Lele, que está chorando? Ele está chorando, gente. Ele está meio dodóizinho. Deixa eu só abrir a porta para ele. Peraí. Vou abrir. Daqui a pouco ele bate aqui para eu abrir a porta de novo, para ele entrar. Ai, meu Deus, ele é muito mimado. Mas ele tá dodóizinho, por isso que eu vou quebrar esse galho para ele. Então, vamos lá. Por que hoje em dia tá tão difícil lucrar num negócio de moda, né? A gente precisa analisar alguns pontos. Hoje a gente está vivendo um ambiente muito concorrido. Tem um livro, eu até comentei na live de ontem, vou falar novamente, que é sobre o mar, a estratégia do mar azul, do oceano azul, né? O oceano azul e o oceano vermelho. O oceano azul é aquele que você nada sozinho, né? Em que você não tem muita concorrência. Você tem um negócio e você não tem muita concorrência. Agora, o mar vermelho, o oceano vermelho, é aquele que tem um monte de gente lutando pelos mesmos peixes, né? Então, imagina aqui que você tá num oceano cheio daqueles tubarão faminto e voraz e a comida tá pouca, né? A quantidade de peixes ali tá pequena, não tem peixe para todo mundo. O que vai acontecer? Os bichos vão começar a se devorar entre si,
não é verdade? E essa questão da gente estar vivendo um oceano vermelho no varejo de moda, porque é muita concorrência, né? E às vezes é uma concorrência que ela é uma concorrência que ela, em termos de lucro, às vezes ela é até um pouco desleal com alguns lojistas. Porque a gente pega, por exemplo, tem lojas que têm ambientes de loja, que tem estabelecimentos, que vai pagar um aluguel caro, que vai ter uma série de uma série de pessoas ali na equipe, né? Que tem um custo fixo muito alto. E às vezes tem pessoas que não têm custo fixo praticamente nenhum, que trabalham ali em casa, vendendo produtos muito semelhantes, com estratégias de venda que são voltadas para desespero, de baixar o preço, com margens muito baixas. E aí você não consegue competir com aquilo, você não consegue, né? Então, a gente tem que analisar uma série de coisas dentro do mercado quando ele é muito concorrido, tá? E existe também uma questão que não é só a concorrência, existe também a falta de conhecimento. A falta de conhecimento, a falta de estudo por parte dos empresários, né? Uma lojista, como é que uma mulher começa um negócio de moda? Na grande maioria das vezes, ela tem um dinheiro, ela pega esse dinheiro, compra produto, decora ali um espaço, uma loja, seja na casa dela, seja um aluguel, qualquer lugar, compra produtos e acha que vai vender, e acha que vai dar tudo certo. E aí sim que ela começa a se deparar com a realidade de ter que estudar, de ter que se preparar, de ter que entender de outras coisas que não são só a escolha de produtos para poder vender no final do mês, né? Ao longo do dia aí. Ela tem que entender como é que traz cliente para a loja dela. Ela descobre que precisa aprender sobre redes sociais. Ela descobre que ela precisa aprender uma série de coisas que ela não sabia, tá? Então, existe muito essa questão, né? Olha só, a loja Sem Preconceito falou aqui, ó, deu o depoimento dela. Exatamente isso que me atrapalha, mas fiz o que você me orientou, parei de olhar o outro e foquei somente no meu negócio. Olha que interessante. Espera aí só um pouquinho, gente. Ô, Leon, você entra ou você sai? Você não vai ficar para lá e para cá, não, filho. Ele tá danadinho hoje, né? Então, olha que interessante, pessoal. A gente tem que entender que isso está acontecendo, essas dificuldades, né, de ter lucro nas lojas, ela vem de todos esses fatores. E ela vem muito também de uma confusão que a maioria dos empresários fazem, que é essa confusão entre o que você fatura, né? O que é o faturamento? O que vendeu ali no final do mês da loja? Mas daquilo que vendeu, quanto é lucro, né? Quanto realmente eu lucrei? Qual que é a diferença entre a margem e o que sobra de lucro no final do mês? Não sabe o que é Prolabore, não sabe nada disso. Então, o que acontece? Se a pessoa não buscar aprendizado e estudos, ela começa a fazer um monte de loucura que vai fazer a loja dela começar a entrar em situação difícil logo em breve, né? E aí, o que vale mais para ter lucro na loja? Ter uma loja tradicional, né? Um varejo, um ponto comercial, com VM, com equipe, num local movimentado, né? Com toda aquela demanda de um varejo tradicional. Uma loja híbrida em que você vai mesclar o varejo tradicional com o varejo digital, ou uma loja online, que é o que muita gente hoje chama de loja online, mas na verdade é sacoleira, né? E não tem nada de errado. Só que a gente tem que diferenciar as coisas. Loja online é quando você tem um site, tá? Você não é loja online enquanto você não tiver um site. Enquanto você é só uma pessoa que revende através da sacolinha do Instagram, pega os seus produtos e posta no seu Instagram, você ainda não é loja online. A loja online ela tem que ser um site, você tem que ter um e-commerce para a sua loja online, tá? A Magda está perguntando o que é Prolabore mesmo, eu esqueci, vou explicar para vocês. Uma boa pergunta, tá, Magda? Muita gente não sabe, tá tudo certo não saber, a gente não sabe de tudo até aprender. Eu vou explicar para vocês. Prolabore, pessoal, o que é Prolabore? Imagina que você, na sua loja, tem os seus funcionários, não é?
os seus funcionários recebem um valor no final do mês para prestar um serviço, para prestar um trabalho. Então, eles vendem o tempo dele pela hora deles de serviço. E aí eles ganham salário no final do mês. O que é o Prolabore? O Prolabore é o salário do dono da empresa. Então, o empresário, ele não vai ser o funcionário dele mesmo, mas ele vai pagar para si mesmo um determinado valor, um prolabore, que é uma quantia mínima que ele vai pagar para ele exercer aquela função de dono da loja, de empresário, de dono do negócio. Então, todo mês a sua loja precisa te pagar um determinado valor para você trabalhar. O que acontece muitas vezes? Às vezes a pessoa conseguiu vender e ela comprou e ela vendeu e aí sobrou ali um dinheiro no final do mês. Ela vai lá e rapa a caixa, né? Pega aquele dinheiro como se fosse dela, mistura o dinheiro da pessoa física com o dinheiro da empresa. E aí o que acontece? Depois ela não tem mais dinheiro para comprar novos estoques e ela começa a entrar em desequilíbrio dentro da loja dela. Uma coisa é a sua empresa, outra coisa é você. Então, a sua loja deve te pagar um pequeno valor, um valor que vai ser saudável para a loja, que ela possa se manter viva, saudável e ativa, né? Que você possa conseguir ali exercer sua função. E o que tiver de lucro no final do mês, o dinheiro que sobrar no final do mês, você, enquanto empresária, vai tomar a decisão de transformar esse lucro, realizar o lucro, né, botar dentro do seu bolso, ou pegar esse lucro e reinvestir na sua loja, por exemplo. Quando a Silvia deu o exemplo dela aqui, que ela vendeu 70 mil reais em estoque que estava parado, e como eu já fiz estudo de caso dela, eu sei que ela ia doar esse estoque, era um estoque que ela não ia vender, não ia fazer mais nada com ele, ela já tinha desistido de vender esse estoque. A Silvia pegou esses 70 mil reais e ela fez o que com esse dinheiro? Ela transformou em crescimento para a loja dela. Ela alugou uma outra loja ao lado, reformou as duas e montou um novo negócio, montou uma loja de calçados em anexo com a loja de roupas. Então, ela ampliou a loja dela e reformou. Ou seja, ela pegou o lucro da loja e reinvestiu no negócio para que ele pudesse crescer e prosperar mais. Isso é uma decisão que o empresário toma no final do mês com o lucro da loja. Mas se não está sobrando lucro, o principal objetivo agora é você tentar fazer o lucro acontecer, tentar fazer gerar lucro, tá? E é possível, tá bom? É possível você vender esses resultados. Se a Silvia conseguiu, gente, qualquer um consegue. A Silvia não sabia nem ligar uma live, a Silvia não sabia nem abrir uma live, ela não sabia mexer em nada no Instagram, ela tinha medo de aparecer, ela não dominava nada de redes sociais. Ela simplesmente confiou na receita e seguiu passo a passo, e ela deu certo. Então, vocês também podem conseguir, tá? Tá ao seu alcance, é só você querer, tá bom? Olha só que legal, a Maricotinha, ó, eu vivi essa situação no meu ateliê físico, tive que reestruturar. É isso aí, gente, tem hora que a gente precisa mesmo reinvestir, tá? E aí, uma pergunta interessante. O que vale mais para ter lucro na loja? Ter um negócio tradicional ou uma loja híbrida, uma loja online? Então, vamos voltar lá para aquela análise, né? O que vale mais? É melhor eu ter uma loja tradicional, onde eu vou ter o meu varejo ali, onde eu vou ter um ponto comercial, onde eu vou ter um estabelecimento? É interessante, desde que esse ponto comercial, essa loja física, esteja trazendo fluxo de pessoas suficiente para ela se manter viva, tá? Se a sua loja tradicional não está trazendo fluxo de clientes, não gera valorização, experiência, não é um ponto onde o cliente chega e faz diferença na compra para ele, não faz sentido você ter um negócio tradicional. Não faz sentido, porque hoje em dia a gente está vivendo a época da tecnologia, tá? Então, se a gente tem tecnologia na nossa mão, faz sentido eu manter um elefantão branco ali, cheio de despesas e custos, que isso poderia virar lucro para o meu negócio, se ele não traz cliente. Agora, se a loja tradicional cumpre o papel dela de trazer cliente, do cliente que passa ali na frente da vitrine, entra e compra na loja,
a loja tem movimento, a loja tem venda, a loja tem demanda, ela tem giro, aí show, vale a pena ter uma loja tradicional. Analisar o ponto, né? O ponto comercial, tá? E a gente entender que hoje a gente está vivendo no varejo híbrido, então a gente não basta ter a loja tradicional, a gente tem que fazer estratégias digitais para que a nossa loja tradicional gere movimento e resultado, tá bom? Quando eu devo ter uma loja online? Lembra que eu expliquei para vocês o que é loja online? Que não é lojinha no Instagram. Loja online é quando você tem um site. O site ele é um outro tipo de negócio. Então, para você ter um site, você tem que dominar uma série de coisas para você entender o que faz o seu negócio ter resultado ou não. Não é simplesmente você montar um site que vai aparecer cliente ali do nada. Você tem que saber como levar fluxo de pessoas para aquele site para que ele possa vender. Se você abre simplesmente uma loja online e deposita ali fotos de produtos, ela não vai vender sozinha. Você tem que fazer ações para que a venda aconteça. E olha que interessante aqui, vou pegar o que a Sirlene, minha aluna, aqui falou. Escuta isso, gente. Analisa se a loja está parada ou se somos nós. A loja está parada porque eu não estou fazendo nada para os clientes virem no meu comércio, ou a loja está parada porque esse ponto aqui não faz sentido. Porque tem várias alunas nossas que tinham lojas que estavam definhando, morrendo, com dívidas, com dificuldades financeiras, e que conseguiram reerguer o negócio e estão vivendo hoje, depois de mais de 20 anos de negócio, o melhor momento do varejo delas. Então, será que eu não estou depositando simplesmente a esperança de ficar ali parada, esperando o cliente chegar? Quais são as estratégias que eu estou usando para gerar experiências de consumo dentro da minha loja? Né? Se eu estou gerando todas as estratégias e mesmo assim não está dando resultado, algo está muito errado aí. O ambiente está adequado? O cliente está adequado? Eu estou trazendo a pessoa certa para o meu negócio? E aí vocês vão analisar uma série de coisas, né? Vocês começarem a desenvolverem a mentalidade de empresária. A responsabilidade é sua, o negócio é seu, mata no peito isso daí, dá a volta por cima. Olha aqui a Sirlene, da Loja Sem Preconceito, eu dei a volta por cima depois do treinamento. Né? A estratégia 61 é uma das estratégias que a gente ensina lá dentro, mas o programa é formação em varejo híbrido de moda. Então, minhas amigas, o que eu quero trazer para vocês? A realidade só vai mudar se vocês começarem a mudar. A sua realidade só muda se você mudar isso daqui, ó. Sem mudar a cabeça, a sua realidade não muda. Ela continua difícil, tá? Quais são os 3 pilares da loja que lucra? Estratégias de venda. Você fazer estratégias de venda constantemente. A venda não vai acontecer sozinha, só porque você quer que ela aconteça. Você precisa fazer estratégias que vão gerar picos de venda, e intercalar isso com estratégias para o dia a dia, para você ir ativando a sua base de clientes. Estratégias também sazonais, que vão gerar sazonalidade, tá? E aí, você tem um segundo pilar, que é o pilar das estratégias de crescimento de base. O que é estratégia de crescimento de base? E aí, Magazine Holanda, eu acho que essa vai para você, tá? Que a loja dela é no bairro, é na casa dela, né? Se a sua loja é na sua casa, imagina aqui comigo, você tem o seu estabelecimento comercial dentro da sua casa. De onde os clientes vão descobrir que você existe? Se não está chegando todos os dias, quantos clientes novos estão chegando através das redes sociais para você? Quantas pessoas novas você consegue trazer a partir das redes sociais? Está vindo 50, 60, 100 novas pessoas por dia? Para crescer o seu cofrinho, aí sua base de clientes, é como se fosse o seu baúzinho de tesouro, todo dia está pingando uma moedinha ali dentro? Está entrando todo dia cliente novo no seu perfil? Como é que está ali a chegada de novas pessoas no seu perfil? Está chegando gente nova? Quem está ali acompanhando são sempre os mesmos antigos, pessoas que já compram com você há muito tempo.
Se a sua base de clientes não cresce, você está só chupando ali, ó, as frutinhas maduras do seu pé. E aí já era. Você não consegue. Tem uma hora que você esgota, você já colheu todas as frutas maduras do pé. Quem tem loja fora de comércios, de centros comerciais com muita movimentação de pessoas, não vai trazer resultado se não trouxer crescimento de base de clientes. É necessário aprender a usar as redes sociais para multiplicar o cliente que você deseja trazer para sua loja. Gente, isso daqui não é milagre. Vocês não vão ficar rezando para Deus, ai meu Deus, ai socorro, Deus, Senhor, não sei o quê. Não vai resolver, tá bom? Tem que trazer cliente novo. E onde está a atenção das pessoas hoje? Anda no shopping para você ver. O que a pessoa está fazendo? Olhando celular. A pessoa anda no shopping, ao invés dela olhar a vitrine, ela está olhando celular. Olha o comportamento das pessoas em centros comerciais. Se a sua base continuar a mesma, é impossível o seu negócio crescer. Se não chega cliente novo, o seu negócio está definhando. Porque todos os dias os nossos clientes também vão comprar em outras lojas, vão se interessar por outras coisas, a vida dele vai mudar, vai acontecer qualquer coisa que ele vai deixar de ser seu cliente. Então, tem que chegar gente nova, tá? E também é necessário estratégias de gestão do seu negócio, entender os números da loja. Então, esses 3 pilares é que trazem o resultado do lucro. E aí eu vou falar muito profundamente, lá na semana da Loja que Lucra, que vai acontecer do dia 18 a 23, desses 3 pilares, a gente vai entrar profundo neles. Mas agora vocês estão tendo aí uma palhinha. E outra coisa, imagina que a sua loja, o seu negócio, é como se fosse um corpo humano, tá? Imagina um corpo humano, o seu corpo. O oxigênio é como se fosse a venda. Você precisa de oxigênio todos os dias. Todos os dias tem que ter oxigênio para você respirar, para você estar vivo. O que é o oxigênio? É a venda. Se não tem oxigênio, não tem venda. Sua loja morre, já era, acabou. O sangue é como se fosse essa base de clientes, é esse fluxo que vai manter o seu negócio vivo, ativo. Todos os dias tem que renovar isso daí. E os ossos é como se fosse a gestão, é o que estrutura o seu negócio. Então, se a gente fosse comparar o nosso corpo humano, né, com um organismo vivo, né, que é um estabelecimento, que é um negócio, uma loja, uma empresa, seria exatamente isso. O oxigênio, o sangue e os ossos que vão ser a estrutura do negócio. Ei, Brunão! Gente, meu personal acabou de entrar nessa live, que chique. Beijo. Amanhã eu prometo que eu acordo às 5 da manhã para fazer, tá? Vamos lá. Pessoal, por que você precisa aprender esses pilares da loja que lucra, do lucro na loja, né? Para você parar de vender e não ter lucro, né? Para você começar a vender da forma certa, para você investir o tempo nas redes sociais de forma que traga resultado para o seu negócio, né? E para você parar de perder dinheiro, perder o seu recurso, perder o seu negócio, fazendo estratégias de desespero, que você simplesmente vai baixar o preço dos seus produtos no desespero de vender e não vai conseguir resultado nenhum. Fim das contas, você até vendeu, mas não teve lucro, aí não adiantou nada, você doou o produto, né? Era melhor você ter doado para a igreja. Então, pessoal, olha só que interessante. Tem um dado aqui que eu peguei, foi da Agência Brasil, tá? O Ministério da Economia informou nessa última quarta-feira, dia 9 do mês passado, que foram abertas mais de 4 milhões de novas empresas no Brasil em 2021. Foi um recorde histórico, abriu muitas empresas. Mas foram fechadas 1 milhão e 400 mil. Então, ficou um saldo positivo de 2 milhões de empresas novas. Tá? Isso empresas de vários segmentos. Ou seja, de 4 milhões que abriram, 1 milhão e 400 fecharam. O que isso quer dizer? E o que isso tem a ver com o nosso negócio? Muitos entrantes novos no mercado. Muitas empresas antigas não conseguiram se adaptar aos novos tempos, que a tecnologia é importante a gente dominar. Muitas empresas não conseguem ter lucro no final do mês. E aí o que acontece? Muita gente fechando.
muito negócio fechando. Eu peguei esses dados, não é para vocês ficarem apavorados nem com medo, mas é para a gente refletir que o nosso foco tem que estar no lucro e não em outras coisas, porque é muito fácil a gente se distrair. É o representante que chega e fala um monte de coisa no nosso ouvido e a gente compra tudo errado. É a compra de emoção que a gente faz. É a venda que a gente quer agradar o cliente, fica com medo de falar não para o cliente, faz venda de ilusão, vende no fiado, e uma série de coisas que não é saudável para o lucro da nossa loja. Então, onde está o seu foco? Você tem meta de lucro para sua loja? Só aí já dá para saber se você tem foco no lucro, ou foco na venda, ou foco em sei lá o quê, ou nem tem meta, né? Nem tem meta. Alguém aqui tem meta? Pelo amor de Deus, né? Espero que tenha, pelo menos de venda. Então vamos lá. Se eu não dominar os pilares do lucro na loja, o que acontece? A gente vai entrar em guerra de preço, que é o que está acontecendo agora. E agora, com essa popularização das lives, gente, isso virou mais grotesco ainda. Porque tem muito lojista que abre live shop, live de vendas, e começa a vender os produtos abaixo do preço que pagou. Isso é loucura, pelo amor de Deus, tá? Não é porque você tem uma ferramenta fantástica na sua mão, que é a possibilidade de fazer uma transmissão ao vivo, que você vai vender, que você tem que vender com preço esturricado. Aprenda a estratégia correta de trazer o cliente certo na hora certa, pronto para comprar. Não fica detonando o preço do seu negócio, não, tá? Se você não dominar esses pilares do lucro, o que pode acontecer com você? Você vai sempre ficar na dependência do cliente chegar na sua loja para salvar a venda. Você vai ficar dependendo dessa venda do fiado, porque você só tem aquela sua base de clientes muito pequenininha. E aí você tem aquela trabalheira, trabalha o mês inteiro igual doida. Às vezes você até vende, mas no final do mês não tem lucro e não tem retorno, tá? Então, se a sua situação é essa, se comprometa. No dia 18 vai ter a semana gratuita da loja que lucra. A semana da loja que lucra vai ser de 18 a 23 de abril. Vai lá na bio e se inscreve gratuitamente, ok? Vamos lá. Onde eu vejo que as pessoas mais erram, que afasta elas do lucro, que afasta as lojistas do lucro na sua loja. Eu acho que o principal erro está aqui, ó, mentalidade, é a cabeça. É faltar conhecimento, né? A pessoa não está preparada, não tem realmente conhecimento do que traz o lucro para a loja dela, não faz compra de emoção, faz muita venda de ilusão, que é a venda de fiado. Gente, o fiado, pelo amor de Deus, ele é terrível para o lucro da sua loja, ele é terrível, terrível, tá? Bloqueio, tem muito bloqueio na hora de vender. Acha que vender é um favor que está fazendo para os outros, né? Se sente mal em vender os produtos. Gente, tem muita lojista que tem medo de vender os produtos, sério. Tem travas emocionais aí relacionadas à venda, né? Não sabe precificar. E falta muito conhecimento de quem é o cliente que essa pessoa quer trazer para o negócio dela. Então, esses são os principais erros que eu vejo que afastam a loja do lucro, né? E quando a gente pensa em loja que está em dificuldade financeira, ai, Renata, eu já tô com esses problemas todos, já aconteceu, o bicho já pegou, não sei o que eu faço, me ajuda, né? Então, o primeiro passo que você vai fazer, vou te dar um pequeno passo a passo aqui, depois, se você não é o seu caso, vou dar um outro passo a passo, tá? Se você está com dívida, dificuldade financeira na sua loja, precisa ter lucro, a primeira coisa que você vai fazer é fazer um diagnóstico da sua situação. Pega todos esses números e coloca no papel, porque senão esse monstro parece ser muito maior do que ele é. Analisa tudo o que você deve, para quem que você deve, quanto você está pagando por mês, quanto você está pagando de juros por mês, como está essa situação aí, como estão esses números, né? Faz a organização dos processos internos da sua loja, faz uma organização da casa. Imagina que a casa está toda zoneada. Se você não tiver clareza e organização para resolver o problema, ele só aumenta, ele só cresce. Foca na solução. Meu Deus, como isso é óbvio, mas a gente só foca no problema. Eu estou em dívida, nossa, eu estou devendo tanto, eu estou devendo tanto. A pessoa só pensa nisso. Pensa o quanto eu preciso vender para pagar o problema e conseguir lucrar.
Como é que eu negocio com meus fornecedores um prazo maior? Como é que eu negocio com o banco uma condição um pouco menos predatória de juros? Busca novas fontes de crédito que vão, né, sanar um pouco daquela questão. Então, começa a olhar para a solução e não para o problema, porque senão o problema aumenta, tá? E aplica os pilares do lucro da loja híbrida, que é o que você vai aprender lá, o caminho, passo a passo, na semana da loja que lucra, que é vendas, crescimento de base e gestão do negócio, arrumar essa casa, saber botar preço, saber estruturar o seu negócio para saber comprar, para que na hora de vender você não venda com prejuízo, tá? E aí, como é que você, se esse não é o seu caso da dificuldade financeira, vale também, tá? Para você aí que quer aumentar o lucro, quer dobrar, triplicar, o quanto você quiser aí, né, multiplicar o seu lucro. Como é que você se organiza para começar a ter lucro e crescer o lucro da sua loja, tá? Primeira coisa, você vai ter que fazer um restart aí. O negócio está numa situação, até agora está assim. Então, você vai ter que parar e fazer um restart. Sabe quando você desliga o computador e reinicia ele? Você vai ter que fazer um restart. A gente está vivendo um novo tempo do varejo. Nós não falamos isso lá no inicinho? O varejo está diferente, o mundo está diferente, então a gente está vivendo um novo tempo. O que eu preciso fazer para me adaptar a esses novos tempos? Né? Então, você vai fazer um restart. Você vai arrumar essa casa, você vai traçar os seus objetivos, seus planos de crescimento, crescimento de venda, crescimento de lucro. Vai fazer vai trilhar uma estratégia. Na aula 3 da semana, eu vou falar para vocês a rota do lucro. Vocês vão ver, vocês vão ganhar um plano estratégico do lucro para a sua loja. Vai ser incrível. Eu falei para vocês que essa aula aqui já ia ser incrível. Vocês vão ver a semana, vocês vão pirar, tá? Planeja e aplica estratégias de venda que vão gerar esses picos, né? Esses grandes picos de resultado para você vender estoque parado, estoque novo, o que quer que seja, sazonais e no dia a dia. E também crescimento de base. Eu vejo muito lojista só com foco na venda, mas não está focando no crescimento da base. Se não está chegando cliente novo, é como se o seu corpo estivesse perdendo o sangue dele, está escorrendo sangue, o cliente está indo embora, tem que renovar esse sangue, tem que todo dia produzir sangue novo. Nosso corpo produz sangue novo todo dia, né? Ele renova o nosso sangue, ele vai fazendo aquela limpeza, aquela renovação. É a mesma coisa numa loja, ela precisa ter o sangue circulando. O cliente é esse sangue que vai levar saúde para o nosso corpo, tá bom? E aí, pessoal, todas essas coisas nós vamos, anotem aí tudo isso que foi falado, entendam que todos esses pontos são importantes, então analisa qual é o ponto que você precisa se desenvolver agora, tá? Qual é a sua prioridade? É o número 1, número 2, número 3, qual deles eu preciso mais urgente?